Bom dia, terceiro ano. Na última aula nós falamos aí sobre a evolução do espaço agrícola mundial e hoje iremos falar um pouco aí sobre os países mais ricos, concluindo o nosso capítulo sobre agricultura. Os Estados Unidos, para começar, eles têm a área urbana deles é assim, uma das maiores, se não a maior do planeta. E eles desenvolvem cinturões, muitas das vezes em torno dessa cidade, como um Green Belt, e que possibilita a produção agrícola. E assim, os Estados Unidos eles têm três grandes áreas de produção agrícola, que é o Nordeste, o Central Belt e o Oeste. E cada área agrícola dessa possui suas particularidades. No mapa aqui nós podemos observar os cinturões agrícolas americanos. Aqui nós temos bem distribuídos todos os cinturões agrícolas, principalmente aí na parte central do território. Temos uma atividade agrícola mais intensa, é muito modernizado, e assim, isso explica também, porque apesar de não ter uma área rural tão extensa, eles conseguem manter e dar conta da sua produção interna e, claro, é um dos maiores exportadores também mundiais. Já o Canadá, o Canadá e o Japão, eles têm ali uma dificuldade física. Lembra que eu falei dos fatores físicos geográficos na aula passada? Que muitos países eles acabam encontrando limitações. Só que no caso de Canadá e Japão, por exemplo, no Canadá, a produção agrícola se concentra principalmente no litoral sul, na fronteira sul ali com os Estados Unidos. Porque 11% do seu território apenas pode ser ocupado, pode ser cultivado. E é um país de clima extremamente frio, porque sofre muita influência das massas vindas do Ártico, beleza? Então, o Canadá ele tem uma agricultura também modernizada, que as condições exigem. O Japão é a mesma coisa, que aí é um relevo muito montanhoso, um relevo que sofre forte ação do tectonismo. Então, vocês podem marcar aí na página 72, o primeiro parágrafo aqui que fala sobre o Canadá e o primeiro parágrafo na página 73 sobre o Japão. Então, essa é a diferença, que os Estados Unidos encontram uma agricultura mais modernizada, mas baseada sobretudo em grandes cinturões. Assim como há o cinturão da manufatura, o cinturão industrial, há o cinturão agrícola também. Valeu? Então os Estados Unidos eles concentram sua produção assim, em grandes blocos, seja industrial, seja agrícola. O modelo agrícola socialista. E aí vocês marquem o trecho que fala dos Shovkhozes e dos Cáucasos. Shovkhozes, fazendas estatais mecanizadas, que foram perdendo produtividade conforme equipamentos ficavam obsoletos. E os Cáucasos, fazendas cooperativas onde a produção era dividida no estado. Geralmente a produtividade era um pouco mais alta, pois os agricultores se apropriavam de parte da riqueza produzida, que era revertida em benefícios para os cooperados. Então, assim como a indústria, a agricultura também é uma centralização estatal. Então, claro, isso em determinado momento, porque não havia uma expansão para além das fronteiras. O grande problema da União Soviética foi esse. Ela em nenhum momento olhou para a sua economia como uma necessidade de expansão. A preocupação da expansão deles era mais ideológica e política do que econômica. E isso gerou as consequências que nós vimos aí do fim da Guerra Fria. Vocês marquem esses trechos aí que falam também do modelo agrícola soviético, socialista. Já o modelo ela tinha algumas características em comum com o modelo soviético, mas que começou a apresentar alguns problemas com o decorrer do tempo. Entre esses problemas estão aqui em tópicos na página 33, 73, quer dizer. A adoção dos turísticos e consequente êxodo populacional para as cidades e as tensões com os países vizinhos. Sabemos que Israel tem sérias dificuldades aí com países árabes, tem a questão ali da disputa pela Palestina,
né? A Palestina quer ser um Estado independente, agora Israel reivindica a posse aí da cidade sagrada de Jerusalém, o que acaba criando essa tensão política que se reflete em outras atividades econômicas do país. Outro modelo desenvolvido por Israel é o moshav, um tipo de fazenda concedida pelo governo, voltada basicamente para o mercado. O caráter essencialmente comercial dos moshav exigiu a aplicação de moderna tecnologia, que permitiu ganhos expressivos de produtividade. E aí, os moshav, eles também fazem com que áreas do deserto do Negev sejam passíveis de haver agricultura. Então, claro, o deserto é um ambiente muito inóspito à prática agrícola. Só que Israel, por meio de sua moderna tecnologia, conseguiu tornar isso possível. Então, conforme o livro fala aqui, hoje quase 60% das terras do Negev já são cultivadas, baseado pela irrigação das águas do Rio Jordão. Então, é uma questão aí que envolve também o país ele deter um desenvolvimento tecnológico, porque se você não tem um desenvolvimento tecnológico e não tem condições de modernizar a sua produção agrícola, a tendência é uma carência alimentar da população, a tendência é um baixíssimo nível de competitividade no mercado. E hoje em dia, galera, a ausência de competitividade e baixa produção alimentar convergem diretamente para casos de subnutrição, né? Casos que as pessoas ficam abaixo da linha da pobreza. E esses países mais ricos ou mais dotados de tecnologia, eles têm esse diferencial em relação aos outros que passam por esse problema, como por exemplo países africanos. O modelo chinês, eles vêm privatizando a terra, era uma produção também muito centralizada, os agricultores produziam, passavam ao governo que reabastecia a população. Só que com o tempo isso começou a ser falho, porque como vocês sabem, a China ela possui uma população de cerca de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. E aí, a saída para o governo, para dar conta disso tudo e ainda abastecer o mercado externo, porque esse interesse, o setor primário ele é importante na balança comercial de um país, foi privatizar as terras. Então é um processo que está ocorrendo de forma lenta, mas que está acontecendo na China. Assim como eles se abriram às zonas econômicas especiais, né? Que são áreas onde o capitalismo é permitido. Então é aquilo, né? Eles adotam lá o socialismo como ideologia, tem o Partido Comunista Chinês, que é altamente centralizador, mas eles também já estão atentos à necessidade de se abrirem ao mercado externo. É por isso que é um dos países aí que mais crescem, né, na economia mundial. E as revoluções verdes, né? A Revolução Verde, ela criou assim, a vantagem de aumentar a produtividade mundial, a ciência aliada à produção agrícola. Possibilitou muitos avanços, mas também há os contras. Organismos internacionais alertam para a possibilidade dessas sementes serem, né, prejudiciais à saúde humana, de acabarem tornando resistentes algumas pragas, alguns predadores. É a mesma coisa, às vezes se você toma um remédio com o passar do tempo, um vírus ou uma bactéria se transforma, né, em algo mais forte, fica difícil aquele medicamento fazer efeito. Então o uso de inseticidas, o uso às vezes de modificações genéticas, isso pode causar alguns problemas que estão listados nos tópicos aqui na página 74, tá? E aí eu vou ler alguns desses problemas aí para vocês marquem também. Geralmente essas sementes são mais caras do que as comuns, dificultando sua aquisição por parte do agricultor. As transnacionais conquistaram o monopólio dessa técnica por meio de patentes, uma vez que controlam as pesquisas na área de biotecnologia. Existem denúncias de que os transgênicos são nocivos à saúde humana. A difusão das sementes geneticamente modificadas em detrimento das demais provocaria uma perda de diversidade genética da agricultura e, por extensão, da biodiversidade do planeta, já que poderia gerar a extinção de inúmeras espécies. Poderão surgir superpragas decorrentes das mutações de insetos e outros organismos causadores, que se tornariam resistentes às plantas transgênicas. E há o perigo de poluição genética, pois é possível que as plantas transgênicas cruzarem naturalmente com plantas não transgênicas.
Então esses são os contras, mas também há argumentos a favor que estão acima, né? Aí no caso é aí a questão do aumento justamente da produtividade. Isso contrariou inclusive as teorias de Thomas Malthus, que dizia que iria faltar alimento dentro de alguns séculos por conta do exponencial crescimento da população mundial. A Revolução Verde ele foi uma negação disso. Mas também há os pontos contrários, assim como qualquer coisa na economia globalizada. Sempre vai ter algum argumento contrário. Então, galera, por hoje é só. O objetivo aí era falar um pouco da agricultura dos países mais ricos, né, de aprofundar aí nesses modelos, embora aí no caso da União Soviética não seja necessariamente um país rico, né, foi fragmentado, foi extinto, hoje a Rússia é um país emergente, mas que esses países vêm adotando modelos, vêm adotando saídas ao longo dos anos para diversificar sua produção, dar conta do seu abastecimento e, sobretudo, manter um superávit, manter equilibrada a sua balança comercial. Faça os exercícios aí, galera, do capítulo G4, que é a página 76, 77, 78, 79 e 80. Na próxima aula vamos falar aí sobre a evolução do espaço urbano e industrial mundial. Valeu, galera, até a próxima aula, um abraço aí e se cuide.